Este é o 17º vídeo a respeito de autoridade espiritual. Nestes dias eu estava meditando na palavra de Deus quando algo surgiu no meu espírito, no meu homem interior, a respeito de Evangelho de João, capítulo 16, precisamente o verso 8, onde na King James diz assim, a respeito do Espírito Santo, que Jesus está falando, quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Quando isso veio no meu interior, eu percebi que alguma coisa estava errado, porque o Espírito Santo não vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa tradução não é a melhor. Aí eu procurei ver outras Bíblias, né? Essa é a King James que eu acabei de ler. Eu li também na Almeida Corrigida que diz a mesma coisa. Mas aí eu peguei a outra Bíblia que eu tenho aqui, é uma Bíblia católica, excelente tradução, que é a Bíblia de Jerusalém, onde diz um pouco diferente, vê a diferença. E quando ele vier, o Espírito Santo, ele vai estabelecer a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Vê a diferença? Então o Espírito Santo, quando vier aos discípulos, o Espírito Santo irá expor a culpa do mundo a respeito daqueles que andam no pecado. E qual é o pecado? Porque não creem em mim, diz Jesus. Eles não creem em Jesus. Por isso se tornam culpados. Segundo, da justiça, porque eu vou para o Pai e o mundo não me verá mais, mas os discípulos verão a Jesus, porque Jesus vai retornar a eles, né? E porque ele vive, então os discípulos viverão. Entende? E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, quem está no mundo está o quê? Debaixo da tutela do príncipe deste mundo. Percebe? Bom, se você verificar no capítulo 14 do Evangelho de João, lembra-se que Jesus está falando do Espírito Santo desde o capítulo 14, né? Depois da última ceia, Judas saiu, então Jesus começou a falar com os outros 11 discípulos a respeito de algumas coisas mais íntimas. Começa lá no finalzinho do capítulo 13, e aí entra no capítulo 14, onde ele começa a falar do Espírito Santo, e agora ele está no capítulo 16. Se você notar no capítulo 14, verso 17, você vai ver aquilo que Jesus está falando aqui. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Entretanto, vós vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. Vê? Então, o Espírito Santo vai trazer ao discípulo o discernimento daqueles que andam com o Senhor, que creem em Jesus e andam em verdadeira justiça, e daqueles que não andam, entende? Veja, Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, ele tinha muitos discípulos. Aí ele começou a falar de que era necessário que comessem da sua carne e bebessem do seu sangue. E quando ele falou isso, ele falou de forma simbólica. Só que muitos discípulos não entenderam e ficaram escandalizados. Então Jesus fala lá no verso 64. Entretanto, existe alguns de vós que não creem. Está falando dos discípulos dele. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o iria trair. E continuou. É por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai.
O Pai nos atrai até Jesus. Entenda que é o temor do Senhor. Como é que Jesus então sabia? Pelo discernimento dado pelo Espírito àqueles que não criam. Se Jesus sabia, nós também podemos saber, porque estamos alicerçados a Ele, que é o cabeça. Se verdadeiramente eu tenho comunhão, então o Espírito Santo vai expor aqueles que não creem em Jesus. E eu converso com muitas vezes, eu percebo, pelo discernimento, que a pessoa não crê. Então ela continua no pecado, porque não o viu e nem tampouco o conheceu. Então continua praticando o pecado. Não tem comunhão. Percebe? Eles ainda estão no mundo, não estão em Cristo Jesus. Se estivessem, ouviriam o Senhor na comunhão. Então, enquanto o crente ainda é criancinha, ele não tem o conhecimento mais profundo do Senhor. Ele tem um conhecimento intelectual a respeito do Senhor. Ele teve uma experiência parcial. O Evangelho, ele tem que ser absorvido pelo crente de maneira completa. Veja, eu falei que existe um momento crucial em que nós temos que negar a nossa vida, pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. E muitos não fazem, porque chega nesse momento, não continuam. Então recebe o que? Um evangelho parcial. Eles têm uma experiência com o Senhor e pronto, acha que isso é o fundamental. E não é isso, é apenas o princípio. É aqueles que permanecem nele e ele neles é que não vão pecar, porque passam a receber da plenitude do Senhor, passam a receber da sua divindade, a ser participante dela, como está lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, onde que ele vai falar que se nós crescermos na graça e essas virtudes continuarem a crescer dentro de nós não ficaremos infrutíferos, né? Não ficaremos ociosos de maneira alguma. Por quê? Porque estaremos recebendo da plenitude do Senhor, estaremos o quê? Nos amadurecendo e por isso vamos dar fruto. Porque a nossa permanência na comunhão nos levará ao crescimento. E aí poderemos ver ao longe, né? O cego ou o míope é aquele que só vê na periferia. Por isso, enquanto nós somos criancinhas, somos míope, o que acontece? Nós vemos aquilo no capítulo 16 de João, né? E só vê ali. Então pensa, bom, o Espírito Santo vai convencer o mundo. Então, não. O Espírito Santo vai expor o quê? A incredulidade do mundo, porque não crê em Jesus. Vai expor o quê? A injustiça, porque Jesus vai para o Pai e não volta mais, mas para os discípulos ele retorna. Então, se você não vê na comunhão, você está na injustiça. Agora, se você o vê, então sim, a justiça permanece sobre você, porque você recebe da natureza dele. E por isso você não pode pecar, porque a divina semente está continuamente em você. Isto é, se você permanecer nele e ele permanecer em vós. Lembra-se que eu falei, cuidado para não corromper a unção, porque ela pode ser corrompida. É por isso que a maioria dos crentes cai. Eu já falei, é bem mais de 90% dos crentes, dos líderes, não conhecem ao Senhor, porque não têm intimidade com Ele. Se não tem intimidade, não recebe da sua natureza divina para andar em justiça. E nós temos que crescer no conhecimento do Senhor. Veja lá, Hebreus capítulo 5, verso 12 a 14. Eu tirei da página aqui. Apesar de que a esta altura já deviam ser mestres. Olha, ele está falando daqueles que deviam ser mestres pelo tempo do conhecimento, né?
Mas ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus, as coisas mais simples. Voltastes a necessitar de leite, quando já devia estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança, é infantil, e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Lembre-se, Adão e Eva comeram do que? Da árvore da filosofia do bem e do mal, por isso eles caíram, que é o raciocínio humano. Nós que andamos e amadurecemos em Cristo Jesus, não andamos nessa filosofia. Nós andamos experimentando a palavra da fé, a palavra da verdade que vem guiada pelo Espírito Santo, para entendermos e crescermos no conhecimento do Senhor. Essas experiências constantes vão nos trazer o que? Um amadurecimento. E pelo amadurecimento no conhecimento do Senhor, nós podemos decidir tanto bem quanto mal pelo Espírito. Entende a diferença? O Espírito é que vai nos dirigir, como está lá em Romanos 8, 14 e 16. Se sois guiados pelo Espírito Santo, sois filhos amadurecidos de Deus. Porque a palavra lá no original, filhos, é ruios, que quer dizer filhos amadurecidos, maduros, aptos a receber a herança. Entendeu? Então, isso nos dará discernimento, por isso que Jesus tinha o discernimento daqueles que criam e daqueles que não criam. Ele sabia quem andava com Deus e quem não andava, por causa do Espírito Santo na vida deles. E assim é conosco. Nós podemos também saber, assim como os discípulos aprenderam. Nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito de Deus. Entendeu? E isso vem quando nós damos sempre a primazia a Ele. Ele tem que ter a primazia, porque Ele é Senhor em nossas vidas. Então eu vou aprendendo com Ele, eu vou sendo discipulado por Ele, se é que eu ouço ao Senhor, se é que eu sou dirigido por Ele. Aqueles que são sensíveis não têm a consciência cauterizada. Os que têm a consciência cauterizada, cauterizados é duro, e perdeu a sensibilidade por causa do pecado. Tem que se arrepender profundamente para que o Senhor venha e possa purificá-lo de novo, limpá-lo, e uma vez que você é limpo e puro, você passa a ver a Deus, porque os puros de coração verão a Deus. Mas tem que haver profundo arrependimento. Entenda isso. O Senhor me ensinou a esse respeito. Eu tive um profundo arrependimento e esperei que o Senhor viesse e me purificasse. Depois que Ele me purificou, aí então o Senhor passou a se manifestar na comunhão para que eu aprendesse e fosse discipulado por Ele. E é nesse discipular constante na comunhão que eu vou experimentar cada dia mais um conhecimento revelado da sua palavra. E aí eu vou sendo introduzido na palavra sólida da justiça, tendo um conhecimento mais profundo. Entende? É a caminho da maturidade espiritual. E todos temos que ser levados à maturidade, porque o Senhor virá buscar uma igreja que esteja madura. Lembra lá da parábola do trigo e do joio. O trigo tem que estar o quê? Maduro. Aqueles que não amadureceram serão o quê? Eliminados junto com o joio. Ele está esperando a safra. Aqueles que amadurecerem é trigo. Quem não amadurecer, não der fruto, é joio. Até o próximo. Em nome de Jesus.